É, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Esse aqui é mais um SagaCast, nosso espaço para bater papo sobre qualidade de vida, esportes, performance, psicologia e muito mais. E hoje eu tenho como convidado a nutricionista Evelyn Matheus para a gente falar um pouco sobre alimentação e sono. O papo vai ser bem legal, então fica de olho aqui. Então, muito obrigado, Evelyn, por ter aceitado. Eu queria muito Prazer é bater meu. esse papo. Quando eu abri uma vez o seu perfil, assim, eu acabei conhecendo lá, eu vi que você tinha já feito algumas postagens sobre isso e eu achei muito diferente, assim, eu nunca tinha pensado em parar e fazer essa relação, assim, entre a alimentação e a parte do sono. Isso. Bom, boa noite, né? Prazer. Eu me chamo Evelyn Matheus, sou nutricionista, formada pela UFES, né? A Universidade Federal aqui de Sergipe. Sou pós-graduada em nutrição clínica esportiva, né? Vou me apresentar para vocês me conhecerem, para a gente ficar Certinho. mais íntimo. E, na verdade, o post que eu fiz foi em relação ao emagrecimento e o sono, né? A importância do sono, né? Tanto no emagrecimento quanto no ganho de massa magra, que as pessoas às vezes não dão tanta importância, né? Uhum, Focam no treino, focam muito no treino, deixa de segunda mão a alimentação e o sono realmente não ligam, acham que não é uhum. importante, né? Mas o sono é tão importante quanto o treino e a alimentação, tanto para emagrecimento como para o ganho de massa magra. Massa. Bem legal. Eu lembro muito de um post recente que eu acompanho alguns canais de YouTube, principalmente de bodybuilders e tal. E aí, não sei se você Sim. conhece o Paulo Musi, ele tinha feito. Não. Ele é médico também, ele é bem conhecido por ser médico, ao mesmo tempo também ser bodybuilder. Ele não chega a ser atleta, mas tipo assim, ele é bem parecido com aquele Arnold Schwarzenegger. Sim, sim. E aí ele tava contando que ele tava de férias com a esposa e ele assim, ele tem uma questão dele, por mais que seja um exemplo de saúde em todas as formas, de alimentação, tal, no exercício, etc, na rotina, o único problema dele é o sono. Ele só dorme 4 horas por noite. Isso acho que você vai falar um pouco aí, é Muito algo pouco. péssimo. E aí É, ele tava falando que nas férias ele tava dormindo algo em torno de 7 horas. E ele teve um ganho de massa, algo em torno de 8 quilos. E exatamente. mantendo a mesma dieta, a mesma rotina de treino, só que ele tava só dormindo a mais, já que ele tava com menos atendimentos. E tipo, o sono meio que deu um boom assim no corpo dele, no organismo, meio que tava pedindo para isso. E é por isso que teve esse ganho, grande ganho de massa. Até a esposa dele é nutricionista também, ela fez uma análise para explicar por que esse ganho surpreendente, mas que foi na verdade o corpo dele pedindo muito para ele precisa dormir. E aí quando ele dormiu, Exato. pelos cálculos, era como se ele tivesse 2 dias a mais na semana de descanso, algo quando ele foi fazer. Achei bem interessante Caramba. essa diferença, assim, e esse boom. Foi um caso bem recente. Foi agora no final do ano isso. Então, é porque quando dormimos, né, há diversas liberações de hormônios. Então, no caso do emagrecimento, existem dois hormônios específicos, que são Uhum. a leptina e a grelina, tanto o emagrecimento quanto o ganho de gordura, no caso, que a gente vai comentar posteriormente. Sim. É, que no caso um é responsável pela saciedade e outro pela fome. E quando a pessoa dorme menos, quando o indivíduo dorme menos do que o necessário, Uhum. esses hormônios ficam em desajustes, né? Então ele acaba consumindo, ele acaba tendo mais fome e menos saciedade quando o corpo já atinge a necessidade calórica. No caso, a pessoa come o suficiente, mas ainda sente fome, não se sente saciado. Por isso que ocorre o ganho de gordura. E no caso que Uhum. você mencionou, existem os hormônios de crescimento, né? Que atua justamente favorecendo esse ganho de massa muscular. Então, mas para que haja a liberação correta de todos esses hormônios, tanto do ganho de massa, tanto com o hormônio de crescimento, como os que ajudam o emagrecimento, é necessário realmente um sono restaurador, reparador, que a gente chama, né? O sono profundo, de Uhum. fato. Então, um sono com duração de 4 horas realmente é ineficaz. Uhum. Bem legal. Interessante isso. Entendeu? Sim, sim. Então, Eu vou dar uma olhadinha aqui nos tópicos só para eu certinho. organizar na minha cabeça, certo? Tranquilo. Pronto. E hoje em dia, na verdade, é bem comum, né?
essa privação de sono, tanto por questões de correria do dia, né? Muito Uhum. trabalho, aí tem que lidar com trabalho, tem que lidar com estudos, com casa, quem tem filhos. Realmente é muita coisa e é muito comum. É muito comum também em questão de sociedade mesmo, né? Competitiva, você tem que sempre buscar o melhor, tem que sempre se destacar. Então, 24 horas por dia acaba se tornando pouco para o tanto de demanda que a gente tem. Mas, realmente, é fundamentalíssimo que haja um descanso adequado. Sim, acaba também entrando muito numa questão de busca de desculpas, né? Ah, eu tenho uma rotina muito puxada e não vou treinar. Aí a pessoa bota o treino. Ah, eu tô treinando, mas também não consigo organizar minha alimentação. Porque assim, teve uma das lives que eu fiz, acho que até você conhece também, foi com a Monique Sim, Neri, conheço. acho. Estudamos juntas na Ah, UF. legal. A gente fez uma live sobre reeducação alimentar. E ela estava falando da importância também do planejamento da alimentação. Porque se você quer seguir a dieta, você tem que ter meio que um plano de como você vai fazer esses alimentos, você vai ter que preparar Sim, eles. Não é simplesmente chegar na hora e, vou cozinhar isso específico. Assim, pode acontecer, você vai buscar uma solução mais fácil, que vai ser um alimento embalado, porque vai ser mais prático para você. E o ideal é você ter esse planejamento. E aí também a exato. gente busca mais desculpas. Eu acho que o sono entra também nessa categoria, junto com o exercício e com a alimentação. A gente, não, eu não tenho muito tempo, vou dormir mais tarde, vou acordar mais cedo e tomar um banho de água gelada para ver se resolve. E você acaba É. tendo prejuízos assim desse acúmulo e realmente dessa busca de desculpas, né? E a privação de sono, né, que no caso é a quantidade de horas reduzidas do tempo que estamos dormindo, ela Uhum. resulta até nisso, na questão dos maus hábitos. Porque se você não descansar direito durante a noite, você vai ter menos disposição para se exercitar durante o dia, né? Sim. E aí fala, ai, mas quantas horas necessárias? 8 horas é o correto para todo mundo? Não. Estudos afirmam que a partir de 6 horas de sono já dá para ter um sono restaurador, um sono reparador. Então, como saber, né? Se você está tendo privação de sono, se você está se você está dormindo quantidades de horas suficientes ou não. Então, existem alguns sinais para saber. Se você tem muito cansaço ao longo do dia, alterações de humor, Uhum. problemas para exposto às emoções, tudo isso são sinais da privação de sono. Então, Legal. se atentar a isso, né? Se você acha que está dormindo hora suficiente, não, durmo 6 horas, acho que já é tempo demais. Mas tem todos esses sinais, então talvez, né, não esteja atingindo aí o sono profundo. Uhum. Uma dúvida, não sei. O sono, um sono, uma privação de sono pode acabar gerando, sei lá, um impulso para buscar alimentos hipercalóricos? Sim, sim, Algo do. estudos. Sim, já tem estudos relacionando isso. Uhum. Que você não apenas sente mais fome pela questão hormonal, como eu comentei agora há pouco, né? Porque Aham. é hormonal mesmo você sentir mais fome caso você durma pouco. Como Uhum. também existe essa relação de você procurar alimentos mais calóricos, ricos em gordura, ricos em açúcares, para reparar essa energia que você não Legal. conseguiu, Uhum. entendeu? Entendi. Existe essa associação. E isso é um problema, né? Porque você já não se exercita direito porque não tem disposição, porque não dormiu direito. Aham. É, você que eu falo, né? Em geral, a pessoa que não Sim, sim, dorme sim. direito. A pessoa busca por alimentos mais calóricos e, né, menos saudáveis, menos ricos do ponto de vista nutricional. Uhum. E isso pode acarretar quem? Obesidade, uma resistência à insulina, diabetes mellitus do tipo 2. Então, é bastante prejudicial à saúde essa questão de ter realmente as horas adequadas de sono. Sim. Bem legal. Interessante como a privação de sono causa tanto impacto, né? No tipo, todo Tanto dia impacto. e todo esse impacto acaba prejudicando o sono também. É um ciclo mesmo. Aham. Você dorme mal e por isso você se alimenta mal. E se você se alimenta mal, você também dorme mal. É realmente assim. Bem legal. O pessoal tá entrando aí. Sejam bem-vindos aí. Estamos conversando um pouquinho aqui sobre alimentação e sono. Isso. Se tiver alguma dúvida, pode colocar aqui.
Gente, Exato. Obrigado por lembrar. vou olhar aqui minha pauta para ver se existe mais algo que eu deva falar. Eu tenho até anotado aqui também. Deixa eu Eu folha botei no longe, peguei. bloquinho aqui. Também. Botei no bloquinho para não esquecer de falar nada. Aham. E aí, assim, além desses pontos, tem outras consequências que o sono pode causar? Principalmente essa parte mais do organismo, assim, na parte do intestino e tal, pode ter alguma influência? Assim, principalmente relacionado talvez com até algumas doenças específicas, já citou algumas. Como eu falei, né? Pode acarretar em obesidade, resistência Uhum, insulina e, consequentemente, uma diabetes, né? uhum, Provavelmente por conta disso. E algumas alterações metabólicas também. legal. Isso. Opa, acho que deu uma travada aqui. Oi. Voltou? Voltou, voltou. Pronto. Tranquilo. Então, existe também alguns hábitos que a gente pode evitar, né? Além de alimentares, Uhum, para que possamos dormir melhor, né? Como, por exemplo, evitar a exposição a telas, né? Porque faz com que ocorra a liberação do hormônio cortisol, que é o hormônio do estresse, né? Deixa a gente em estado de alerta. Então, a gente não consegue atingir o relaxamento por conta da exposição a telas e à luz também, sim. né? Em ambientes. Há ruídos, né? Sons no quarto, na hora de dormir. Então, e em relação à alimentação, existem alguns alimentos também que a gente pode evitar, como, por exemplo, alimentos gordurosos, né? Porque vai acontecer a digestão mais lenta por causa dessas gorduras, e aí Uhum. pode causar, né, um incômodo, agitação durante a noite, como também alguns alimentos estimulantes, energéticos, né? Como, por exemplo, a Café. café, Aham, aham. café, porque a cafeína, ela demora mais ou menos umas 6 horas para ser metabolizada. Então, é até cultural, né, daqui Uhum. do povo brasileiro, jantar tomando Tomar um cafezinho. café. Isso pode ser bastante prejudicial. Chá verde, chá preto, bebidas Uhum. energéticas em geral, guaraná em pó. É, o álcool também prejudica o sono, porque causa aquela falsa sensação de relaxamento, né? Muita gente acha que Sim. causa relaxamento, mas quando ingerimos álcool, existe um maior fluxo sanguíneo e não deixa o corpo chegar no sono profundo. Por mais que você, né, durma horas suficientes, o Aham. corpo não entra naquele estado profundo que é necessário para a reparação, né? Que tem o sono reparador. E Legal. a produção de hormônios, tudo que eu falei. Uhum. E assim, é bem comum o pessoal, sei lá, passou numa festa e disse que teve uma noite ótima depois daí de que bebeu muito, tal. Assim, chega em casa, cair duro assim, dormir, feito um bebê. Só que no caso, meio que na verdade eles não acabam chegando no sono profundo, né? Já que no caso Não, tem essa circulação maior de sangue. Interessante. isso. E a produção de hormônios, liberação de todos os hormônios necessários para a reparação. Comer muito à noite, mesmo, vamos falar tipo de alimentos o que seja saudável, sei lá, comer muita salada à noite, muita, muita mesmo, assim, um belo de um balde de salada. Isso pode ser ruim antes de dormir, assim, muito próximo da hora de dormir? Pode pelo mesmo motivo de você consumir um alimento supercalórico, né? Hipercalórico, cheio de gordura. Pelo Aham. fato de que vai demorar mais a digerir. Então pode causar um desconforto gástrico Uhum. ou, né, causar agitação por conta da energia que demanda mesmo a digestão. Assim como também ingerir muitos líquidos. É importante, né, ingerir bastante água e líquidos em geral ao longo do dia, mas evitar que essa ingestão de água e de líquidos seja próxima à hora de dormir, para que não haja necessidade de ir ao banheiro, né? Ficar Uhum. acordando para ir ao banheiro. Então, Sim. muitos líquidos também podem atrapalhar. E existem também alguns alimentos que podem ajudar, né, na questão do relaxamento, como, por exemplo, Legal. alimentos ricos em triptofano. Triptofano é um aminoácido que ajuda também na produção, na secreção de melatonina, que é o hormônio do Uhum. sono. Sim, sim. Então, queijos, frango, que é, né, uma carne
uma carne magra, também Legal. existe o triptofano, oleaginosas, amendoim, né? E oleaginosas, que são as castanhas, castanha de caju, castanha do Pará, tem triptofano, peixes também, como sardinha, pescada. Então, esses alimentos podem ajudar aí a produzir mais melatonina, que é o hormônio do sono. E alguns também, como por exemplo o chocolate, né, e a banana, que vão ajudar a produzir mais o neurotransmissor serotonina, né, que é responsável Uhum. pelo bem-estar e prazer e pode causar esse relaxamento também. Legal. E, E, principalmente, né, o que eu mais recomendo, que já estava uhum. esquecida já, os chás relaxantes, os chás calmantes, como, por exemplo, o chá de camomila, chá de melissa, chá de mulungu, chá de passiflora, que é bem famoso, né, a flor do maracujá, existe até Uhum. remédios naturais, né, com a passiflora. E é isso. Só não chá verde. Não, chá verde não, nem chá preto. Tá. Carne vermelha também acaba não sendo ideal à noite, né? Então, É, pelo seria. fato de Uhum. pelo fato de ter mais, de poder ter mais gordura, né? Tem essa questão da Sim, diminuição do ritmo da digestão, né? E entendi. pode causar esse desconforto aí na hora de dormir. Teve até uma teoria que na live passada, tipo, como a gente não tinha muita noção dessa parte de alimentação, eu e a convidada, eu fiz a pergunta, ela não sabia e eu acabei jogando essa teoria. Foi relacionado assim, no processo do sono, principalmente quando vai para o sono profundo, acaba que a circulação do sangue aumenta muito na parte do cérebro. E aí a gente ficou com a dúvida muito nessa questão até do jejum, assim, do período realmente você se alimentar com certa distância, não muito próximo do horário de dormir, porque a gente ficou teorizando que talvez aumentaria a circulação de sangue lá para o estômago, né? E isso dificultaria a gente chegar mais ao sono profundo, porque o sangue estaria também concentrado na parte do estômago. O ideal seria Mas que. é exatamente isso. Foi isso? Então. Exatamente isso. Deu... Uhum. Tanto consumir muita quantidade de alimentos leves, vamos dizer assim, como você falou, um prato de salada, ou sei lá, uma carne magra, um frango, um peixe. Uhum. Se for em muita quantidade, né, o organismo requer muita energia para processar isso, para fazer essa digestão, Sim. como também quantidades reduzidas de alimentos hipercalóricos, como por exemplo, né, fritura ou sei lá, um hambúrguer, uma pizza, tudo isso vai causar o mesmo efeito, que é Entendi. uma demora no processo de digestão. E aí Uhum. causa o incômodo, né? Tanto o gástrico como de energia mesmo, né? A energia que a gente precisa para digerir pode atrapalhar aí nesse processo de sono. Legal, legal. Ó, uma dúvida. Você comentou do chocolate em dois momentos, aí eu fiquei um pouco confuso. A parte do 70%. chocolate seria o ideal, né? Tipo, à noite, por exemplo. O que acontece? Eu tomava café, vou usar um exemplo meu. Eu tomava café à noite, clássico. E aí, só que eu não estava tendo sono muito bom. Então, eu comecei a fazer uma higiene do sono e decidi não tomar café. Perfeito. Pelo menos, eu só tomo no máximo, assim, até umas 3 da tarde. Então, eu não tomo mais depois Certo. disso, até por essa questão das 6 horas, né? Tem um processo do tempo dele para Da ser digerido. cafeína. Então, isso. Só que aí, à noite, de vez em quando, não é sempre, mas eu tomo aquelas cápsulas que tem o de chocolate quente. Ah, E mas aí, ali é riquíssimo em açúcar, né? então não é Quando eu bom. Então, falo, não, quando eu falo chocolate, é chocolate 70%. Por aham, exemplo, por exemplo, fazer uma panqueca ou um bolinho com banana, né? E uhum, esse chocolate, algumas gotas de chocolate 70%, ou chocolate em pó mesmo, 70% que existe, ou cacau em pó, mas não esse essas cápsulas. chocolate, não. Tá bom. É, Evitar alimentos ricos em açúcares, evitar alimentos legal. ricos em gorduras é interessante para o sono. Uhum. Ó, aí outra dúvida relacionada à cafeína. Tá. Normalmente eu acho que uma xícara de café ela tem quantos miligramas assim? Hum. Acho que 150 xícara, porque tem aham, xícara, mas a maioria das pessoas bebem em canecas, né? E aí é pode verdade. variar. Mas uma xícara, por exemplo, de 150 ml teria.
Vou para a dúvida Eu direta, não vou assim. saber dizer quantos miligramas de cafeína Não, tem uma xícara de café tá agora. certo. Vou ficar devendo essa. Muito específica. Mas, por exemplo, É. para a questão do treinamento, o meu nutricionista ele tinha acabado passando uma cápsula de 200 miligramas de cafeína. Ele disse que seria mais interessante, porque eu estava falando que eu estava um pouco indisposto nos treinos e tal. Aí ele passou, ó, antes do treino, você tomar. E só que eu fiquei com dúvida nessa questão do tempo dela. Porque, sei lá, por ser uma dosagem, eu acho alta, não sei dizer, eu acho que eu acredito que seja alta, tipo 200 miligramas. Se eu tomando ela muito no final da tarde, poderia afetar meu Causa o mesmo sono. efeito, com certeza. Aí eu fiquei Porque com você dúvida vai se. treinar, você vai treinar no final da tarde ou à noite. Aham. Ah, entendi. Aí, por exemplo, o treino, no caso, ajuda a queimar essa energia do café? Então, na verdade, o treino à noite, bem colocado, eu estava até esquecida disso. Uhum. Se puder, se tiver horário, tempo, né, disponibilidade para treinar durante o dia, ou seja, de manhã e à tarde, melhor, porque a Legal. adrenalina, né, que é liberada durante o treino, pode também prejudicar o sono, nesse caso. Aham. Então, treinar à noite, assim, eu sei que, como eu falei, né, a Sim, sim. vida cotidiana de todo mundo hoje em dia é muito corrida, é trabalho, é estudo, é tudo. Então, às vezes realmente só dá para treinar à noite, mas realmente o treino à noite pode sim prejudicar por causa Aham. da liberação da adrenalina mesmo. Sim. Assim, até Então, quando ele prescreveu, eu tava treinando às 2. E aí, assim, eu tomava, então, de certa forma, eu vi que, assim, sim, realmente. aí é ok. Mas aí, uma vez eu treinei algumas vezes mais pra noite, como você falou, bem essa questão da rotina e tal. E eu fiquei, tomo ou não tomo essa cápsula? Porque eu fiquei, caramba, eu acho que é tanto café aqui, tanta cafeína, que se eu tomar talvez à noite eu não vou dormir bem. Aí eu fiquei um pouco com essa dúvida, foi até recente, aí eu. Eu tenho quase certeza que você Que não não vai. seria Tá bem. bom. Tem Então gente eu. que tem muita Aham. resistência à cafeína, né? Pelo vício. Uhum. Eu tenho pacientes que realmente podem tomar café meia-noite, meia-noite e meia já tá Tranquila. dormindo. É. Que toma muito. Mas, Uhum. mas é bom evitar. Que às vezes dorme, mas não chega àquele estágio de sono profundo. Legal, legal. Bem interessante. Várias dúvidas aqui, tô tirando aqui, mas são realmente dúvidas bem úteis, assim. Que acho que acaba a maioria das pessoas toma muito café, acabam também treinando à Sim, noite, assim, e realmente acaba tendo sim, um efeito contrário ao que seria o ideal para uma boa noite de sono. sim, Interessante. exatamente. Ah, E pensar que a cafeína, o que eu falei, né? Leva 6 horas a ser totalmente metabolizada. Então, você vai treinar, você toma no final da tarde, sei lá, umas 6 da tarde, né? uhum. Da Sim, sim. meia-noite, ela tá começando a, né? Então, realmente, é É, prejudicial. se fosse para colocar, por exemplo, um horário ideal para se tomar, digamos que eu durmo às 10 da noite. Então, Um horário ideal para até, tomar o máximo do café seria. até às 16, né? Porque 6, Aham, né? 22 menos 6. 4 da legal. tarde, no caso. Pronto, tô seguindo bem. Dispositivo. Além Deixa eu desses ver se tem mais alimentos. algum. Já puxando assim outra dúvida. Por exemplo, a questão do jejum. Acho que é algo bem comum de se ver essa pessoa. Faz jejum de 12 horas, de 16. Eles são realmente positivos e, por exemplo, podem ajudar nessa questão do sono. Olha, Tem vários tipos essa de eu vou, jejum, né? Mas. Uhum. é, essa eu vou ficar lhe devendo, viu, Aham. Franklin? Porque realmente eu nunca vi nada assim, né? Algum artigo científico Uhum. que, que comprove isso, né? Que o jejum ajuda no sono. Aham. Vou ficar devendo essa Não, para a tranquilo. próxima. É que eu até vejo, tava vendo alguns estudos assim que falavam assim que o jejum, por exemplo, é aquele jejum intermitente, mostrando que Sim, a longo prazo não tem efeitos tão legais para a saúde. Aí eu fiquei é. pensando se poder ter alguma relação. Porque O jejum sempre, intermitente. Tá, pode falar. não, é porque sempre, principalmente até aqui pelo Instagram, eu vejo muito dualidade assim na discussão sobre esse jejum, assim, tipo, algumas pessoas falam que é legal, até nutricionistas mesmo assim, outros também falam que não seria o ideal, existem outras formas de se alimentar melhor. Aí eu meio que fico um pouco confuso assim,
do que seria o ideal, como que Olha, seria positivo para o corpo. o jejum intermitente, ele pode ser benéfico a algumas pessoas, mas, né, isso deve passar por uma avaliação profissional Aham. nutricionista para que seja, né, avaliado cada caso. Sim, sim. Pode ajudar realmente em questão de concentração, pode ajudar no controle de saciedade, por exemplo, Uhum. até vícios em doces ajuda, mas existe um período de segurança ali, né? Você não pode fazer jejum intermitente para sempre. Inclusive eu já vi até estudos que mostram a relação de jejum intermitente e a incidência de diabetes. Então, assim, cada caso é um caso, né? Uhum. Não pegue receita pronta de internet, não vai Uhum. servir, né, de dietas para você. Procure um profissional e cada um vai te orientar da melhor maneira. Legal. É muito daquilo do dieta tem que ter prazo de validade, né? Exato. Tem Tipo prazo de assim, validade e tem individualidade, né? Dieta é uhum. individual. Uma coisa que vai dar Perfeito. certo para você pode dar errado para mim. Ótimo. Acho que tem muito disso, assim, às vezes, principalmente no Instagram, eu vejo muito, isso, fiz tal coisa, não sei o que deu certo. Eu fico, velho, não, Eu faço para você e olha lá, legal, né? mas não algo de se replicar, assim. Principalmente os seguidores do jejum, eu vejo muito disso, assim, da galera, não, eu faço e deu ótimos resultados e tal, e eu fico, certeza, se tipo, isso é o ideal. Mas de toda E forma, fez os exames para saber se está tudo certo mesmo, né? E aí aham, tá, você perdeu, tá, você conseguiu perder peso, né? Porque não sabe se você também tá perdendo músculo aí. Eu acho que sim, então, provavelmente. Mas é porque o que eu falei, né? Tem que ter um tempo de segurança. Você não pode fazer para toda a vida. O jejum intermitente realmente ele pode causar danos irreversíveis. aham, Mas, assim, é o que eu falei, né? Pode trazer benefícios, mas eu não indico ninguém a fazer assim sem orientação profissional. uhum. Eu acho até, coisa, eu fico meio assustado quando eu vejo, sei lá, 16 horas sem alimento, sei lá, a pessoa tá 16 sem comer nada, eu fico, caramba, bastante tempo, assim. Tipo, a pessoa tem que comer numa janela de 8 horas. Acho bem. Dá-lhe comida pra dentro. Mas existe Estou algumas vendo aqui a pauta para ver se tá, pode falar. Aham. Existem algumas características assim que ajudam a gente a avaliar se o sono tá de qualidade. Então, existe os sinais da privação, que eu comentei, né, já. Alteração de Aham. humor, cansaço excessivo, fadiga, estresse, assim, irritação sem motivo, ou até uma característica, assim, meio depressiva. Às vezes Aham. é realmente relacionada à privação do sono. Nesses casos, assim, quando, por exemplo, você recebe um paciente que apresenta essas características também, talvez alguma dificuldade na questão de emagrecimento, por exemplo, o que se segue, assim, o que seria o ideal para esse processo de Então, regulação do sono? Então, a higiene do sono, né, como você mencionou, é muito importante fazer todos os passos, evitar telas, como a gente já comentou, né? Evitar telas, Aham. ter um ambiente tranquilo, livre de luz, livre de sons, de ruídos, alimentação, a última alimentação, não ser hipercalórica, não ser rica em açúcar nem gordura. Oriento também os chás calmantes que eu tinha mencionado. É, várias orientações em relação ao sono. Uhum. Existe alguma suplementação que ajuda no sono? Existem fitoterápicos que podem ajudar. Suplementação, eu não conheço suplementação. Aham. Agora, fitoterápicos, como por exemplo a passiflora, a valeriana, que são remédios naturais, né? Encontra em farmácia, mas não precisa de prescrição médica, né? Mas o seu nutricionista pode passar para você. E os próprios chás também. Legal. Porque quando fala em chás, pensa aqueles de mercadinho, né? Pode ser Aham. também. Para algumas pessoas surtem efeitos. Mas os chás feitos com a casca e a folha seca, elas são bem eficientes. Assim, aconselho até quem
quem está acostumado com esses de mercado, Uhum. optar pelo chá de folhas secas, você vê a diferença. O de mulungu mesmo parece, eu tomo assim, parece que eu tomei um remédio pesado, assim, tarja preta. Me Caramba. dá, chega um sono profundo mesmo, e acordo parecendo que dormi 15 horas. Uhum. É muito bom. Legal, legal. Diferente. E eles acabam sendo. Mas, por exemplo, a longo prazo, seria o ideal a pessoa ficar tomando esses chás, ou então esses fitoterápicos, ou Não tem há contraindicação? restrição. Opa, não há contraindicação até o momento. Mas, assim, se a pessoa fizer todos os passos, né, da higiene do sono, é, fazer tudo que se direcione a essa boa noite de sono, como eu Aham. disse, né, os maus hábitos levam aos maus hábitos, é um ciclo. Assim também como o contrário, os bons hábitos, faz com que você chegue um momento que você não precise de auxiliadores, vamos dizer assim, como por exemplo os chás. Só Sim. de ter uma rotina, por exemplo, treinar pelo dia, evitar celular antes de dormir, evitar televisão antes de dormir, ler, né, no lugar de estar em frente a telas. Tudo isso ajuda. Alimentos leves, né, na ceia ou no jantar. Mas Estão dizendo aqui, estão comentando aqui. Mulungu é maravilhoso, funciona super. Outra pessoa comentou aqui, não durmo direito e durmo muito tarde. Já quero esse. É uma boa, viu? Uhum. Recomendo. Vale a pena experimentar o mulungu aí. Principalmente com a folha. Mulungu é uma folha? É, Não conheço. tem a folha e tem o talo. Ele desidratado, aí faz um chá, espera, né, ficar um pouquinho morno, Uhum. toma e é sucesso. Pelo menos uma horinha aí antes de dormir. Legal. Você havia comentado para assim, alimentos mais leves. Por exemplo, à noite você tinha comentado do frango seria o ideal, por exemplo, e do queijo também. Mas, Queijos, por exemplo, peixes, principalmente. em complemento, assim, raízes, de certa forma. Vou botar o básico: raízes, cuscuz e pão. É, tranquilo, assim, como acompanhamento, mas assim, uma quantidade menor. Eu sei que tem a questão da individualidade, mas eles são ideais também ou eles podem vir acabar atrapalhando o sono, ser mais pesado? Podem ser consumidos se não for muito próximo ao horário de dormir. Entendi. É o que eu sempre oriento aos meus pacientes, né? Eu sempre faço o plano, acho que qualquer profissional faz o Aham. plano de acordo com a hora que o paciente acorda até a hora que ele vai dormir. Então, se é um paciente que dorme às 23, eu não vou passar batata doce com frango às 21, entendeu? Entendi. Se ele conseguir, puder, tiver disponibilidade para fazer esse jantar mais cedo, é o ideal. Umas Então, três a, pode a quatro sim, horas, né? Por exemplo. exato. Mas aí, O no caso. ideal é que não faça Uhum. assim, muito próximo, uma hora, por exemplo, antes de dormir, uma refeição super rica em carboidratos, rica em gordura, por exemplo. Legal. Mas aí é comum, por exemplo, na hora que você falou, eu lembrei muito do. Acho que foi a primeira ceia, da primeira dieta, assim, que eu peguei na vida com nutricionista, a ceia, que era meia hora antes de eu dormir, acho que era algo assim, e era uma banana com cacau em pó. Foi. Ponto, perfeito. Foi. Foram Aham. exatamente os alimentos que eu citei, né, que É, ajudam que tem triptofano e que ajudam a liberação da melatonina. isso, lembrei na hora, assim. Muito bom. Eu não tinha costume, na verdade, até hoje, eu não me adaptei com a ter ceia. Pra mim, jantei e fico sem comer, assim. Mas Eu só eu, colocaria um pouquinho antes, né? 30 minutos eu acho que ainda é muito próximo, né? próximo. Uhum. Eu também não dormia muito, eu não tinha uma rotina muito boa de sono, então acho que isso também atrapalhava. Variava muito. A questão do ciclo que se retroalimenta, né? Dorme mal, aí passa o dia, né, mal, Uhum. e dorme mal no dia seguinte, e assim vai. Exato. Acho que não teve nenhuma pergunta aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa mais na pauta. Acho que dos hábitos você falou também de como avaliar o sono, das consequências.
foi bastante assunto aí. Hum. Eu tô olhando aqui também o meu bloquinho para ver se eu falei tudo. Se tiver alguma dúvida, viu, pessoal, pode falar. Pode aproveitar o momento aí, gente. Tirem suas dúvidas sobre alimentação para melhorar seu sono. Ó, lembrei de uma coisa. Eu tenho uma amiga que ela toma muito chá. Eu não sei especificar Certo. o chá que ela toma, mas ela toma assim o dia todo. Isso pode acabar sendo ruim, por exemplo, principalmente, sei lá, eu acho que ela não toma um mulungu, que pelo jeito é uma tarja preta praticamente. Mas, Não, mas isso é para mim, né? Cada indivíduo sim, reage de sim, uma sim. forma. Mas ele pode, teoricamente, assim, pelo que você falou, no caso, ele realmente tem esse impacto, né? Tem. De causar mais um pouco de. Ajudar no sono. Isso. Se é prejudicial ao sono, essa quantidade de chá que ela toma? A pergunta é essa? Não entendi. Isso. Essa quantidade de chá que ela toma, ela pode acabar sendo prejudicial. Vamos dizer que é chá verde, por exemplo, que tem muita cafeína, só que ela toma em Com doses pequenas certeza, durante todo o dia. À noite pode ter um com impacto, né? certeza, com certeza. Tanto pela quantidade excessiva durante todo o dia, como também se ela tomar à noite, é pior ainda, né? Porque Uhum. demora, o tempo que ela está dormindo, demora para a cafeína, né, ir metabolizando e conseguindo desaparecer aí. Legal. Ó, tem uma pergunta aqui do Iago. O Iago colocou: comer e deitar prejudica? Não dormir, não dormir, mas deitar. Tipo, ele não tá falando de Sim, dormir, mas tá falando realmente só de comer e ficar deitado. sim, prejudica. Inclusive, uma das minhas orientações, né? Esperar no mínimo 45 minutos para se recostar, que é meio que ficar, né, de preguiça, mesmo sem deitar, né? Deitar no mínimo uma hora aí antes de se alimentar. Porque até por questão de refluxo, né? O alimento precisa realmente fazer o seu caminho normal aí, né? Uhum. E assim, E em todas as refeições seria o ideal. em todas as refeições. Ó, no almoço é complicado, né? Porque assim, após o almoço, aquela vontade de uma soneca, assim, é grande. Esperar pelo menos 45 minutos a uma hora aí para É, poder se deitar. complicado. Mas legal, interessante. Pode acabar gerando. O Anderson mandou aqui. Na questão da cafeína, incluir leite no café torna o consumo menos prejudicial em relação ao sono? Boa pergunta, interessante. Não. É, inclusive, ai, eu tô tentando tirar aqui do. Ai, pronto, sumiu. A pergunta Sumiu. que tinham feito na caixinha. É, a cafeína, ela prejudica a absorção de cálcio, né? Do leite, no caso. Então, se você estiver consumindo cálcio, assim, eu preciso consumir cálcio, melhorar a produção de vitamina D, então vou tomar aqui um cafezinho com leite. Na verdade, não adianta, porque a cafeína, ela meio que atrapalha, né, essa absorção. E o efeito contrário, né, do leite para com a cafeína Não ocorre. não tem essa relação de ser menos absorvida a cafeína por conta do leite. Na hora que você começou a falar, eu comecei a dar uma risadinha, porque eu só tomo café com leite. Eu também, mas é porque eu não gosto mesmo do café. De manhã é o que eu falo, eu não Uhum. tomo, não gosto de café, mas eu tomo para dar realmente aquele up de manhã. E só. Eu tô muito viciado, assim, toda manhã, só não tomo à tarde e noite. Mas eu tô tomando muito aqueles café de cápsula. Acho que pela praticidade. Mas tem um que é com canela, Sim, que é muito bom, assim. Que ele não tem, no caso, não tem açúcar,
mas ele é adoçado com Tá. canela. Se não tem açúcar dele, eu não acredito muito, mas É, é, porque o gosto do café sem açúcar ele é bem característico, né? Então você sim, saberia se não sim. tivesse açúcar. Ele tem ele tem um pouquinho, ele com certeza ele tem um pouquinho de açúcar. E Tem tem algo, um deve ser desses, algo adoçante, né? é, Se não for açúcar, é algo tem adoçante. tem um desses, eu sempre compro dois, assim, tem um com canela, que é adoçado com canela, e tem outro que é só café com leite. Mas eu não, e assim, o café com leite realmente ele tem muito gosto de café. Nem parece que tem É, leite, assim, é bem forte. Então, ok, mas eu pensei que pelo menos essa parte do cálcio ajudava, mas pelo jeito também não. não. Eu ainda ia tomar o leite separadamente. O leite também ajuda a produzir melatonina, é outro alimento que eu tenho esquecido de mencionar aqui. Uhum. Se eu tomo café com leite também. Leite em caixa, vale? Então, você tem que observar o O rótulo. rótulo. Na lista de ingredientes. Uhum. Você vai ver se tem só leite e algum estabilizante, ou se for aquele composto lácteo que tem, sei lá, gordura, estabilizante, todos Aham. aqueles antes, né? Emulsificante. Aí não, aí realmente não é legal. Mas existem leites líquidos, né? Uhum. Que não sejam em pó, que eles são puros, vamos dizer assim, né? Massa. Sem, Legal. sem aditivos. Uhum. É difícil encontrar em mercados, mas existem sim. Ficar atento aos rótulos. Beleza. Interessante. Deixa eu Eu ver. acho que eu já expliquei tudo que eu lembro assim da pauta em Aham. relação a sinais de privação, né? Como saber se você tá dormindo bem ou ou se o sono está sendo insuficiente. As consequências, né, que eu tinha mencionado, ganho de peso, né, obesidade, resistência à insulina, diabetes mellitus. Sim, sim. Que mais? Tu falou dos Os hábitos. hábitos que prejudicam, os alimentos que podem atrapalhar, os alimentos que podem beneficiar, né? Os chás. Eu E acho que é também, isso. acho que foi tudo. Você realmente acabou falando tudo já aí nesses momentos. O Igor colocou, vixe, vou olhar os meus pacotes de leite. É bom. É bom ficar atento. A tudo que a gente consome é bom ficar atento, né? Uhum. Então acho que é isso. Não tem mais perguntas. Você deixou tudo bem claro, tirou várias dúvidas aqui. Então, acho que a gente pode acabar encerrando já. É Beleza? isso. Adorei o papo. Muito obrigada, Franklin. Eu que Precisando, agradeço. pode chamar mais vezes. Perfeito. Aprendi muito hoje aqui com você. Opa, Tem uma pergunta. Meu filho toma chá todos os dias à noite antes de dormir. Influencia no sono? Acho que ela chegou depois. Aham. É, depende do chá, né? Como eu falei, existem chás que são estimulantes, né? Que contêm cafeína, que pode sim prejudicar o sono. Como também existem outros que auxiliam no relaxamento e ajudam a chegar, né, no sono profundo aí. Que eu já mencionei quais são, né? O chá de mongu, chá de camomila, chá de passiflora, chá de melissa. Esses ajudam. E os que prejudicam são o chá verde, o chá preto e outras bebidas estimulantes, como energético, guaraná em pó, enfim. Refrigerantes, bebidas alcoólicas. Qualquer alimento e bebida rico em açúcar e qualquer alimento rico em gordura pode prejudicar seu sono. Legal. Ó, só surgiu uma dúvida. Por exemplo, o iogurte. Ele pode. Ele entra Não, como. iogurte é um alimento excelente. Eu, inclusive, sempre coloco. Sempre não, né? Assim, quando o paciente gosta, eu coloco como ceia também. Tomar aí uma Legal. horinha e meia antes de dormir. Iogurte Uhum. natural, observar o rótulo, né? A dica que fica nessa live é observar o rótulo. E, e iogurte natural, né? Com apenas dois ingredientes, que é o leite e o fermento lácteo. E é um alimento muito bom também, para se consumir antes de dormir. Aham. Pode auxiliar aí. Nessa de olhar rótulo, eu descobri. Tem um agora. Vou falar de marcas aqui, gente. Tem um Io Pro.
Acho que é um negócio assim. É um que parece que, tipo, parece até suplemento, que tem tipo whey. Whey Yo Pro, né? Eu não sei se vocês conhecem. É uma marca nova aí. Que ele é meio que iogurte, mas ao mesmo tempo chocolate, Tem não sei. proteína? É, Esse acho que é uma Pro é coisa de assim. proteína? Acho que é protein. Ioprotein. Ah, tá. Assim, quando eu fui ver o rótulo, era um negócio bem absurdo, assim. É Era, só é, fachada, né? é Só. tanta açúcar, é tanta gordura, é tanta coisa, assim, que, caramba, É, eu descobri que é realmente não era um. Ele se vende propaganda como sal. enganosa. É tipo igual fala daquele também, aqueles biscoitos, assim, aqueles fit. Quando você olha assim, Nesfit, dá no mesmo que um biscoito Bono, assim. Eu disse, caramba, não, exato. não vale a pena. Opa, ó, surgiu outra pergunta. A concentração desses chás, mesmo sendo esses recomendados, também podem influenciar? Sim. Até mesmo para que não haja excesso, né? É bom conversar com o seu nutricionista, com a pessoa que vai recomendar, né? O profissional que vai recomendar, para que não haja aí um efeito contrário, né? Que deixe sonolento no dia seguinte, enfim. Uhum. Outro ponto importante, gente, que eu acho que quando eu faço seus lives aqui com nutricionista é não sai fazendo dieta aleatoriamente, busca um nutricionista, entra aí no perfil da Evelyn, vai lá dar uma conferida e manda uma mensagem, quero marcar minha consulta o quanto Faço antes. consulta online. Você é daqui de Aracaju, Franklin? Não, sou de Itabaiana. Ah, pronto. Faço consulta, atendo online também, né? Presencial aqui na Neoclínica, no Siqueira Campus. Mas quem for de outra cidade, também atendo de forma online. Então, fica aí a recomendação. Vocês viram aí que ela sabe do que está falando e vai ajudar vocês a melhorar seu sono também, além de buscar seus resultados aí de emagrecimento, hipertrofia, vocês que mandam. Tá? Acho que apagou, mas tá falando para me ver aqui, né? Pronto. Então acho que é isso. A gente já estava encerrando nesse instante, mas novamente muito obrigado. Ele foi bem legal, assim, consegui aprender muito com o que você passou hoje aqui. Terei várias dúvidas. Eu acho que o pessoal também conseguiu aprender bastante. E é isso. Agradeço demais por ter aceitado. Espero que você aceite futuros convites também. Aceitarei, sim. Amei o papo e qualquer dúvida é só chamar aí no direct. E precisando, pode chamar mais vezes que eu venho. Obrigada. Certinho. Obrigado a você. Valeu, pessoal, por ter assistido até agora. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau. Tchau.